Podemos sentar. Nós vamos falar sobre o tema baseado no texto bíblico que nós acabamos de ouvir a leitura, os servos de Deus. Nós observamos que a mensagem que o apóstolo Paulo nos traz neste texto bíblico, ela é diversas vezes trazidas para o povo de Deus, desde o tempo do Velho Testamento, que Deus tem trazido a sua mensagem no sentido de que os servos de Deus possam dar um testemunho verdadeiro da sua fé, da sua vida, sendo um povo obediente a Deus. Por isto, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele então escreveu estas coisas que nós acabamos de ler. Os servos de Deus, crentes em Jesus Cristo, segundo o ensinamento de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, como carinhosamente o apóstolo costumava identificá-lo, ao contrário daqueles que ensinam outras doutrinas e têm amor aos bens materiais, devem seguir a justiça, a piedade, a fé, a caridade ou o amor, a paciência, a mansidão e, por consequência, fugir destas coisas, da injustiça, da impiedade, da incredulidade, do desamor, da impaciência, como também da violência, da soberba, das questões e contendas de palavras, das quais, diz o apóstolo, nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, ou, querendo ser ricos, caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens à perdição e à ruína. Vejam que o apóstolo fez aqui um arrolamento de qualificações que os servos de Deus precisam ter na sua vida, no seu testemunho, na sua posição diante daqueles que com ele convivem. E quando se fala nos servos de Deus, nós estamos pensando também na própria igreja, que é constituída dos servos de Deus. Não é o templo que é a igreja. A igreja somos nós. E nós não podemos deixar de ter essa consciência de que quando eu estou lá fora, eu estou vivendo no meu trabalho, eu estou com os meus colegas na faculdade, em qualquer lugar que eu esteja, eu sou um participante da igreja, eu sou integrante à obra de Deus e que, portanto, estas qualificações, não é só a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, tudo isto deve constituir. E depois, porque ele trazia exemplos daqueles que não estavam vivendo desta maneira já no seu tempo, o pregador do Evangelho, o jovem Timóteo, a quem ele tinha uma estima especial, ele então trazia por outro lado, que devia fugir daquilo que não era bom. O que ele deu como coisas que o crente devia fugir: da injustiça, da impiedade, da incredulidade, do desamor, da impaciência, da violência, da soberba e de tudo aquilo que pode trazer contenda de palavras que só pode produzir invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas e até aqueles que, buscando os bens materiais, eles querendo enriquecer, eles entram na tentação, em laço e vão fazer aquilo que não convém fazer.
Eu não sei se os irmãos notaram, quando a irmã Neuza estava lendo ali, e aquele texto que disse que o amor ao dinheiro, não é? Ela disse, isto é verdade. Fez um acréscimo ali da sua observação pessoal. Mas é realmente isto, porque quem está buscando os bens materiais, e Jesus trouxe isto também através de parábolas específicas para mostrar aquilo que o crente precisa ter. No Sermão da Montanha, ele disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que nós precisamos não nos vão faltar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O crente precisa ter essa confiança em Deus para ser um crente leal à obra do Senhor. Os ensinamentos e exortações do apóstolo, neste caso, são aplicadas tanto ao homem como à mulher. Porque ele falava para Timóteo, diz, tu homem de Deus. Mas não é só o homem de Deus no caso, é o homem de Deus e a mulher de Deus. Porque aqui era uma expressão individual. Ele estava falando com uma determinada pessoa, mas a mensagem era uma mensagem ampla, que atingia todos os servos de Deus. E então, esses aconselhamentos, que são aconselhamentos gerais, são para todos os servos de Deus que têm uma fé não fingida. Nós temos visto lá na Bíblia diversas vezes a expressão fé não fingida. Por que é que se diz fé não fingida? Alguém pode ter uma fé fingida? Fingir que tem fé? Pode. Se não pudesse, não havia essas expressões repetidamente nas Escrituras. Então nós temos que ter uma vida digna, não viver com fingimento. Devem observar no seu testemunho de uma vida cristã abençoada, para que não sirvam de escândalo para os que não servem, para aqueles que seguem o Evangelho de Cristo, e não seja também pedra de tropeço, que certamente prejudicam sobremaneira a causa do Mestre. Quando alguém faz alguma coisa errada, e esta coisa errada se torna pública, então o escândalo é grande. É muito mais fácil a gente ver as pessoas falando do que não presta para condenar os outros do que daquilo que presta. O sujeito pode fazer muita coisa bonita e nem ninguém se lembra às vezes. Mas se ele fizer uma coisa feia, isso vai ser lembrado. E então é por isso que nós temos que ter esse cuidado, para evitar que nós sejamos tropeço, para que alguém se afaste do Evangelho, se afaste de Cristo, pelo mau testemunho que qualquer um de nós pode dar. São também recomendações do apóstolo Paulo para os servos do Senhor que convém, primeiro, militar a boa milícia da fé. O texto que está ali tem uma palavra diferente de milícia, fala lutar, qualquer coisa assim, que os irmãos ouviram a tradução, mas o significado certamente é o mesmo. Militar, aqui é lutar por isto, é buscar, através do esforço, o alcance de alguma coisa importante. E aqui é a boa milícia da fé. Nós devemos lutar para a propagação do Evangelho através da manifestação da nossa fé. Segundo, tomar posse da vida eterna, para a qual foram chamados. Os irmãos que estão aqui presentes, todos têm certeza de que já têm a vida eterna e que receberam isto de Deus, a vida eterna? Quantos aqui creem que já têm a vida eterna? Levante a sua mão. Eu posso levantar a minha. E por que eu posso dizer que tenho esta vida eterna e que será em comunhão com Deus? Porque eu creio naquilo que a palavra de Deus diz, que Jesus morreu por mim, pagou os meus pecados
O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, eu posso ter a vida eterna, porque Jesus cumpriu a justiça em meu lugar. Então, eu devo tomar posse. Tomar posse é saber realmente que pertence a Ele a sua vida eternamente, porque não dependeu dele, das suas obras, nem de seus méritos, mas dependeu, sim, do dom de Deus, que pela sua graça nos concedeu. Terceiro lugar, guardar os mandamentos de Deus, que são revelados nas Escrituras, sem mácula ou repreensão, à semelhança do testemunho de Jesus Cristo, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vejam que padrão de excelência o crente tem para a sua vida. A quem nós vamos procurar seguir e imitar? A Jesus Cristo. Ele deu a sua vida para cumprir a vontade de Deus. Nós também precisamos, da mesma maneira, saber que nós precisamos, à semelhança de Cristo, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo, dar o testemunho da nossa fé diante dos homens. E isto é importante. Tais recomendações foram dadas pelo apóstolo para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Vocês sabem o que significa blasfemado, não sabem? É que o crente não seja motivo para que alguém blasfeme, fale mal, não é? Se torne até zombeteiro, como está lá no Salmo 1, que o crente será bem-aventurado quando ele não se assenta, que diz mais? Na roda, não segue o conselho dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aqueles que escarnecem da palavra de Deus são exatamente estes que estão blasfemando, não é? Pela sua incredulidade. E então essas recomendações, elas estão nos trazendo o conteúdo fundamental da palavra de Deus, do seu desejo para conosco, e nós não podemos alterar a doutrina, isto é, o ensinamento, a sabedoria que vem do alto. Nós temos que ter uma boa confissão diante dos homens, porque isto é que Deus quer de nós, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, único e poderoso Senhor, aquele que tem Ele só a imortalidade. Então, o tema da igreja permanente foi votado na sua primeira reunião, qual é? Até que Ele venha. Até que Ele venha, esta igreja deve dar o testemunho. Esta igreja deve manter a sua vida espiritual. E esta igreja significa os seus membros. Nós precisamos, então, sentir a nossa responsabilidade como servos de Deus para dar um testemunho da nossa fé, que não sirva de pedra de tropeço, nem de escândalo para a causa do Senhor. Porque alguém vai dizer assim, para ser como fulano, eu não preciso ser dessa igreja. Isso é terrível. É muito triste que aconteça. Eu espero que com os membros da Igreja Batista do Ingá, nós não tenhamos estas palavras que possam nos trazer tristeza e vergonha para o Evangelho. Os servos de Deus, quantas bênçãos recebem os que creem em Jesus Cristo como Salvador, que dão um testemunho verdadeiro de sua fé no eterno Redentor. É pela graça que nós somos salvos, e não por nossos méritos ou obra, mas pelo sangue de Jesus vertido, que é dom de Deus, que nada de nós cobra. Os servos do Senhor têm alegria,
quando podem servir com amor à causa e engrandecem ao Pai a cada dia. São bem-aventurados os que, salvos e pela fé também justificados, razão porque, felizes, cantam salmos. Que Deus nos abençoe.